E aí, tudo bem com você? Como você tá? Tô bem também, graças a Deus, tá tudo bem. Hoje é aquele vídeo de perguntas e respostas que sai toda terça-feira, saindo na quarta. Ontem eu não consegui gravar. Lembrando você que esses vídeos são mais longos, então tenha paciência, as perguntas foram feitas no Twitter e nós vamos responder agora, espero que te ajude de alguma forma, ok? E eu vou começar com o Ezequiel Couto. O que você tem a dizer sobre fofocas dentro das igrejas, maus olhares também, julgamentos sobre outras pessoas? Bom, Ezequiel, eu não consigo fazer as pessoas pararem de fofocar, mas eu posso parar de ouvir fofoca, entendeu? Eu acho que então a nossa parte é não ouvir. Se nós não concordamos com algo, nós não podemos fazer para adiante. Se nós não concordamos com fofoca, por que eu vou ficar ouvindo fofoca? Então você fala, não, cara, não quero saber, a pessoa não tá aqui, prefiro não conversar sobre isso. Talvez a pessoa te ache esquisito, fique de cara virada com você, mas pode ter certeza que todas as vezes que ela for fofocar de novo, ela vai lembrar disso que você fez. Eu não posso fazer alguém mudar, mas eu posso ser diferente. Então acho que se todo mundo tentar ser diferente, todo mundo tentar fazer o que acha certo, segundo a palavra de Deus, essas coisas vão acabar. Júlia Caroline. Nos dias de hoje, é muito difícil expor nossa opinião na internet, ainda mais quando cristãos. Como você lida com isso? Você recebe comentários negativos por isso? Olha, eu penso o seguinte, se o que eu estou falando, eu acredito no que eu estou falando, eu tenho uma base bíblica para isso que eu estou falando, não interessa as críticas, você entendeu? Você tem que falar a verdade. Eu prefiro dormir no fim do dia sabendo que eu tentei falar a verdade, que eu tentei expor aquilo que eu acredito, que eu falei com o coração mesmo, do que chegar no fim do dia e saber que eu me omiti e deixei talvez de ajudar alguém por ter medo do que as pessoas vão falar. Agora, lembrando que nós temos que ter bom senso naquilo que nós falamos, né? Nós vamos sair na internet atacando as pessoas, sempre partindo de um lugar de amor no nosso coração, não no lugar de raiva, não no lugar de rancor, não no lugar de tristeza, não no lugar de mágoa, mas partindo do amor. A partir do momento que realmente você encontra esse lugar no seu coração e aquilo que você está falando está sendo de um lugar de amor para a pessoa, tenho certeza que assim vai ter uma mudança na vida dela. O grande problema da internet hoje é que a maioria das coisas são escritas, opiniões escritas, e isso dá um problema enorme. Por exemplo, eu não tenho mais WhatsApp, mas na época eu tinha WhatsApp, às vezes você conversava com uma pessoa e a pessoa lia o que você escreveu como se estivesse com um tom de raiva, se estivesse falando bravo, entendeu? Tipo, não. Por exemplo, eu respondia a palavra não sempre com um N só. Eu escrevia N. E para muitas pessoas isso era ofensivo. Eu coloco o ponto final. E para muitas pessoas está sério sobre isso. Então é melhor conversar, que você vai ver que não é tão sério assim. Sobre a opinião dos outros, se você sabe que você está fazendo certo, partindo do lugar do amor no seu coração, baseado na palavra de Deus, se opiniões forem feitas através da palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, então você não pode se calar. Lourenço Lacerda. Oi, Luca. Oi, Lourenço. Como faço para aceitar meu eu pecador e mesmo assim me entender como filho amado de Deus? Deus te abençoe. Olha, eu acredito que não é aceitar o seu eu pecador. Não é uma questão de aceitar o seu eu pecador. É entender a sua realidade caída, mas também entender a realidade de Cristo em você. Então assim, não é você aceitar e ficar naquele lugar para sempre, é você entender que existe uma obra do Espírito Santo na sua vida e quanto mais você se entrega a Cristo, se entrega ao estudo da palavra, se entrega à oração, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, você tem uma tendência muito maior de ser mudado se você se abre a isso. Não é aceitar o meu eu pecador, então eu vou continuar pecando o quanto eu quiser, mas eu sou filho de Deus. Não, isso aí é uma graça barata. Essa não é a graça preciosa que diz Bonhoeffer, que é a graça que transforma a vida do pecador. A verdadeira graça é aquela que transforma, que te faz a imagem do seu Filho Jesus Cristo, entendeu? É a operação de Deus no seu coração, uma ação do Espírito no seu coração. Existe, claro, o tempo de santificação, um processo de santificação, mas você está num processo de santificação. Você não tem que aceitar o seu eu pecador, entendeu? Você não tem que aceitar a sua vida caída. Você tem que se entregar àquilo que Deus está fazendo. É muito perigoso, as pessoas hoje pensam assim, então se eu fizer algo de bom, eu estou fazendo por merecer Deus e não sei o quê. E nós entendemos muito errado essa concepção de agradar a Deus, não agradar a Deus. A Bíblia é repleta de passagens que diz que nós podemos agradar a Deus, que nós satisfazemos ao Senhor, que nós agradamos o Senhor. Existem muitas palavras que dizem que nós aborrecemos o Senhor também, entendeu? Então é muito fácil a gente chegar aqui e falar assim, não, porque eu não tenho nada que eu possa fazer e não sei o que, então eu vou continuar do jeito que eu tô. Não, cara. Então você está dizendo que aquilo que Cristo fez, tudo bem, nada você pode fazer, mas aquilo que Cristo fez não é suficiente para transformar a sua vida? Você está
considerando o sacrifício de Jesus como nada, entendeu? Então assim, não é aceitar o seu eu pecador, mas é se entregar a Jesus Cristo e ser transformado à imagem dele, o Filho de Deus. Eli Júnior: mano, eu li o seu livro e, velho, me apaixonei por Jesus. E, mano, tenho uma dificuldade em ler a Bíblia. Tem uma dica? Pô, legal, Eli, saber disso daí. Que Deus abençoe mesmo você, cara. Olha, eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu leio um livro do início ao fim, entendeu? Eu leio livros do início ao fim. Então eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ou leia um livro inteiro da Bíblia. Se você quer saber, leia os evangelhos, mas leia inteiro, não leia pedacinho por pedacinho. Leia livros inteiros. Por exemplo, pega o livro, o Evangelho segundo Mateus, lê inteiro. Pega Atos, lê inteiro. Pega Hebreus, lê inteiro. Apocalipse, lê inteiro, entendeu? Não pega um pedacinho do outro. Lendo, aí fala assim, não, mas eu tenho que estudar. Bom, o dia que você começar a ler a Bíblia, a partir daí você vai começar a estudar a Bíblia. As pessoas falam assim, não, mas eu tenho que estudar, então... Mas não está nem lendo, como que vai estudar? Então leia livros inteiros. A Bíblia foi dada por livros, não por capítulos e versículos, mas livros. Então leia o livro inteiro. Eu tenho um vídeo sobre isso para você assistir, depois procura a Bíblia aí no canal. Júlia: Luca, como eu aproximo uma pessoa de Jesus? Como eu chego, converso, explico sobre amor que ele ainda não conheceu, sem parecer meio boba para a pessoa? Olha, Júlia, você pode ser um exemplo de transformação do Evangelho na sua vida, mas você não consegue convencer alguém. É necessária uma ação do Espírito no seu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa responsabilidade é de anunciar Jesus Cristo. A nossa responsabilidade é de viver segundo a mensagem que nós pregamos. E algo muito importante que nós fazemos muito pouco é passar tempo orando pela pessoa que você quer que se converta. Se nós entendemos que é necessária uma ação do Espírito, que é o Espírito que convence, nós temos que orar por essa pessoa. É o que nós fazemos pedindo a Deus para que Deus faça, entendeu? Então interceder pela pessoa, orar, pedir por ela e ser a representação, ser a prova daquilo que você acredita é verdade, com a sua vida, com o seu amor, dizendo, orando, fazendo, entendeu? Amando, e assim eu acredito que as pessoas verão. Em Jesus, em Mateus 5, diz que a sua luz resplandeça diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então assim, as suas boas obras, a sua vida no Evangelho vai ser luz para que eles enxerguem a Deus. Então tipo assim, alguém está falando, eu vou parar para ouvir essa pessoa. E através daquilo que você fala, que você faz, o Espírito pode agir no coração dela. Geisa: como saber se é Deus ou a carne falando? Eu ia fazer um negócio aqui, mas é muito engraçado. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando, tá? Agora, como que eu vou saber se aquilo que está no meu coração, está na minha cabeça, é vontade de Deus? Se for de acordo com a Bíblia, se for com a palavra que está escrito. Agora, como se eu vou saber se vai de acordo com a Bíblia? Conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Nós nos perdemos muito fácil porque nós não conhecemos as Escrituras, entendeu? A gente fala que Deus não fala com a gente, mas nós nunca abrimos a Bíblia para falar com ele, para ouvir a Deus. Toda a história de cristianismo dos últimos 2000 anos são baseadas em cima dessas escrituras. Jesus, ele veio testemunhando das escrituras, ele veio cumprir, ele era a própria palavra, as profecias eram sobre ele, ele veio cumprindo as profecias. As profecias apresentaram Jesus antes dele vir, depois ele veio cumprindo essas profecias. Aí os apóstolos se baseavam nos profetas. A Bíblia diz que a doutrina é baseada na doutrina dos profetas e dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus. Então assim, como é que nós sabemos se é de Deus? Quando está na Bíblia, entendeu? Quando vai de acordo com os preceitos de Deus. Nós precisamos disso, nós precisamos da Bíblia. Senão nós estamos lascados. Fernanda Vaz: você já sentiu uma solidão, mesmo sabendo que Deus está contigo? Como fez para se livrar desse sentimento? Fernanda, esse sentimento de solidão é às vezes muito presente na minha vida. Talvez por ter tido a vida que eu tive, muita gente não sabe, eu já falei aqui, mas muita gente não sabe. Eu perdi minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. Morei com meus avós, quando eu tinha 13, a minha avó morreu. Não, quando eu tinha 12, minha avó morreu. 3 meses depois, meu avô faleceu. Muito cedo comecei a viajar, morei fora. Então, assim, distante, muitas vezes distante da minha família, distante do meu pai. Então, isso talvez gerou essa falta de alguém em mim. E é algo que tem que ser constantemente na minha vida, pelo menos na minha vida, essa necessidade de encontrar em Deus aquilo que eu preciso, entendeu? Talvez isso aconteceu e Deus usou isso para que Ele me preparasse para o que Ele teria que fazer na minha vida, um ministério. Né? Muitas vezes tem que estar longe, tem que estar viajando, tem que estar distante das pessoas que eu amo. E algumas decisões na minha vida,
por Deus eu tive que deixar relacionamentos que eu não queria que terminasse, mas ou eu escolhia Deus ou eu escolhia relacionamentos, então eu tive que deixar esses relacionamentos. Mas então isso precisa, pelo menos na minha vida, eu preciso constantemente, e Deus constantemente tem que me falar que Ele está comigo e que Ele é suficiente para mim. Constantemente essa verdade tem que estar dentro de mim. Então assim, se eu sinto solidão, bastante, mas eu gosto de olhar para Paulo, quando Paulo ele escreve para Timóteo, ele fala assim, olha, quando eu fui julgado, todos da Ásia me deixaram. Não tinha ninguém lá comigo, mas o Senhor nunca me deixou, sabe? Parafraseando Paulo, ele vai dizer, Ele estava lá comigo. Então, na verdade, você não está sozinho. A questão é da gente conseguir entender que Deus é suficiente. Às vezes, por mais que Ele pareça silencioso, nós levarmos nosso espírito, a nossa mente diante de Deus e buscar nele refrigério. Como Calvino vai dizer, se o homem não entender que Deus é o doador de todas as coisas, que você não tem como buscar nada a não ser nele, que dele vem todas as coisas, que nós devemos tudo a ele, nós nunca nos entregaremos totalmente a ele. Até o momento que nós não colocamos toda a nossa alegria em Deus, nós nunca serviremos a ele totalmente com sinceridade. Esse é um exercício constante na minha vida, de conseguir me colocar entregue a Deus e saber que Deus está comigo. E Deus me ajuda porque Ele sabe que eu preciso dele, cara. Herbert Júnior, o que você acha sobre uma grande parte das pessoas não acreditarem no potencial dos adolescentes? Eu acho normal, porque adolescente é super indeciso, adolescente ele começa uma coisa e não termina, adolescente perde muito tempo fazendo nada, adolescente é uma fase que ele não sabe o que ele quer da vida. E todo mundo passou pela adolescência. Então quem passou pela adolescência sabe que a adolescência, olha, é um saco, entendeu? Adolescente é complicado. Então as pessoas que passaram, isso é normal. Agora, você vê Paulo escrevendo para Timóteo, falando para ele que Timóteo estava tendo problema com mais velhos, porque ele era um garoto jovem, e Paulo fala para ele não ligar para isso, mas cumprir o seu ministério fielmente, pregar a palavra. E ele vai reforçar a Timóteo, que ele vai dizer assim, o Espírito está com você, força, poder, amor, autocontrole está com você. Ele vai dizer, cumpra o seu ministério cabalmente. Ele vai dizer, fuja da paixão da juventude. Então assim, ele vai reforçar coisas que acontecem na vida de um jovem para que ele cumpra o ministério cabalmente. Agora, como nós vamos fazer com que as pessoas deem a valor que nós estamos fazendo? Mantendo, persistindo. E você tem que entender que Deus te prepara também. E nós temos que ser mais humildes de saber que existe um momento que nós estamos em preparação, cara. Sabe, tem um monte de adolescente aí querendo dar pitaco em velho. Você tá louco? Você tem que saber a sua idade, entender onde você está e fazer o possível. Não espere que as pessoas tenham muitas expectativas em adolescência. Elas podem te amar muito, elas vão fazer o máximo para que você cresça. Mas entenda que existe hora para tudo. E a hora da adolescência é a hora de você aprender, ouvir com os mais velhos, submeter e ser humilde para crescer. E eu tenho certeza que existem muitas pessoas que acreditam em adolescente. Mas que adolescente é problema, amigo, pelo amor de Deus. Então assim, vamos ser humilde e aprender e crescer e ler Timóteo, as cartas de Timóteo e ver se nós estamos fazendo aquilo que Paulo propôs a Timóteo fazer. Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de amar os diferentes? Exemplo, gays. E usam versículos da Bíblia como respaldo para menosprezá-los. Olha, Gil, eu acredito o seguinte. Existem muitas pessoas que realmente não entenderam o que Deus está fazendo na Terra, a obra de Deus na Terra. Elas não entenderam que Deus é poderoso para salvar qualquer tipo de pessoa. Elas não entenderam isso. Agora, existem pessoas que por zelo acabam falando besteiras demais. E também existem as pessoas que falam besteira demais, porque falam besteira demais. O que eu acho que pode acontecer é que a diferença cultural da nossa idade para a idade dos nossos pais já é uma diferença muito grande. Como a tecnologia mudou, como as coisas mudaram. Para os mais velhos, é muito difícil deles verem o mundo como nós vemos. Por exemplo, se você vai para a Ucrânia, Polônia, Rússia, os mais velhos são muito racistas. Eu tenho amigos meus, negros, que moram na Polônia, e os mais velhos, acontece os mais velhos xingarem, eles são racistas, não aceitam negros ainda. Quase, não dá para entender isso. Mas essa geração, a nossa geração, já aceita numa boa. Porque houve uma mudança muito grande de pensamento, de tradições, de uma globalização muito grande. Então assim,
Para os mais velhos, é muito mais difícil para eles conseguirem entender isso. Então nós precisamos ter compaixão dos dois lados, sabe? Compaixão daqueles que estão chegando e compaixão daqueles que já estão. Se nós não conseguimos levantar os caídos, por que nós vamos trazer mais os perdidos? O que eu penso é que existe realmente um má entendimento do Evangelho, um má entendimento do poder de Deus, do amor de Deus, e às vezes zelo demais e também muita religiosidade. Nós estamos lutando para proteger a nossa religião, ao invés de lutar pelas almas, entendeu? Então essas coisas acontecem muito. Mas eu vejo hoje já muito diferente, uma igreja que está muito mais aberta, e muitas igrejas que estão muito abertas a acolher essas pessoas, a mostrar o caminho da verdade para essas pessoas. Então assim, vamos também olhar para o lado bom, das coisas boas que estão acontecendo, não só as coisas ruins. Essa geração é uma geração que pode fazer uma grande diferença, porque é uma geração que entende que o poder de Deus pode transformar essas pessoas. E para que isso aconteça, elas precisam chegar através de nós, conhecer, conviver conosco, serem amadas por nós, para que elas tenham um encontro real com o Evangelho e tenham suas vidas transformadas. Gabriel Jaques Alves, qual a sua opinião sobre chamar Jesus de você? Ó, Gabriel, eu acho, o negócio é o seguinte, eu tenho uma certa dificuldade porque eu sou acostumado a chamar os mais velhos de senhor, eu chamo meu pai de senhor, chamo meus avós de senhor, então eu fui acostumado a chamar alguém mais importante do que eu de senhor. Então assim, para mim é difícil falar com Jesus e não falar assim, Senhor, que o Senhor ia orar. Mas eu acho que esse você não vem da falta de respeito das pessoas. Eu acredito que venha da influência dos Estados Unidos, a influência do inglês, porque no inglês não existe, eles não falam, não existe essa Senhor, sabe? Eles chamam Jesus de Lord, porque não é a mesma palavra que é usada em português quando você usa para os mais velhos Senhor. Essa palavra Lord Jesus, não é só Senhor, é Rei. Entendeu? É dono. E nós, já no português não, nós falamos Senhor para os mais velhos, para as pessoas mais importantes. Então eles usam muito a palavra you, que é a palavra você, que em inglês não é deselegante. Você não está agindo com uma falta de educação por chamar uma pessoa de you. Você entendeu? Então eu acho que esse é o porquê. Agora, eu, por costume, chamo Jesus de Senhor Jesus. Quando eu me direciono a Ele, eu vou falar Senhor Jesus, orem, Senhor Jesus. Mas eu acho que não é uma falta de educação das pessoas. Muitas pessoas olham por esse lado. Não creio que seja assim. É uma questão de como a linguagem vai mudando, como a língua vai mudando. Milena, Luca, como faz para conciliar o tempo com a família e as viagens? Bom, eu, quando posso, fico com a minha família. Quando não posso, eu não fico. Nós entendemos que nós estamos aqui servindo um propósito maior e que na eternidade nós teremos tempo para tudo. E agora nós precisamos nos ocupar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu acho que é isso aí, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Nós nos vemos essa semana ainda aqui, se Deus quiser. Semana que vem tem mais respostas, das Twitter, das paradas todas. Que Deus abençoe. Falou, falou, fala!